Tivemos um probleminha técnico com a live no YouTube. Vamos seguir por aqui pelo Instagram. Depois eu compartilho a gravação lá no YouTube, tá bom? Seja muito bem-vinda à nossa live de acolhimento emocional. Essa live ela foi pensada para ajudar minhas seguidoras a lidarem ali com as emoções. Existe sofrimento que vem por causa das circunstâncias da vida, existe sofrimento que vem por conta da nossa estrutura de pensamento e tem sofrimento que vem por causa da nossa falta de conhecimento, da nossa falta de repertório para lidar com as nossas emoções. Então isso é algo que impacta bastante. A falta de conhecimento. Eu mesmo já tive momentos de sofrimento que eu vivi por não saber lidar com as minhas emoções. Se você tá vendo, Karina, seja bem-vinda. Se você tá vendo essa live gravada, eu indico você a pular esses primeiros 5 minutos, porque eu vou estar recebendo as pessoas aqui. Karina, me conta como você tá se sentindo hoje, como que tá o calor aí na Bahia, porque aqui tá um calorão, mesmo sendo cedo, né? Tenho certeza que essa live vai ser marcante na história de vocês, porque a angústia é uma coisa que às vezes bate na gente, a gente fica meio perdido, sem saber como lidar com ela, sem saber o que fazer com aquela sensação. E a live hoje é pra gente acolher esta emoção. Vou dar um tempinho aí para as pessoas irem entrando. Enquanto isso, eu vou falar sobre as minhas experiências com a angústia. Normalmente, eu sinto angústia quando eu tô me sentindo sobrecarregada. Quando eu sinto, assim, que as demandas parecem superiores à minha capacidade de lidar. E aí a gente já pega uma informação importante, que a angústia ela tá relacionada com o pensamento de incapacidade, a sensação de que a gente não vai dar conta. Manu, como que a gente percebe a angústia ali? Aquela aflição no peito, sabe? Aquela sensação de sufocamento, que às vezes pega a gente assim que a gente acorda. Tá dormindo aí acorda, já dá aquela sensação de aflição. A Karina falou que tá bem. O calor tá chegando, o verão atropelando a primavera. É bem isso que a gente tá vivendo, um atropelamento pelo verão, né? Então eu vou explicar agora quais são os sinais da angústia, né? Os sinais que a gente percebe ali que tá sentindo angústia. Então a angústia ela é uma emoção que ela tá relacionada a uma sensação de desamparo, uma aflição, como se algo terrível fosse acontecer. Ela é ali prima da ansiedade, tá? Então, angústia, vamos assim dizer, prima da ansiedade, está relacionada a uma sensação de aflição, uma sensação de que a gente não vai dar conta. E quais são os principais ali sentimentos que a gente tem quando está angustiada? Os primeiros sinais ali que a gente tem no corpo, as sensações, né? Que é aquela inquietação, se sentindo meio agitada. Uma sensação de perigo, sabe? Aquele aperto no peito, a sensação de que uma coisa ruim vai acontecer, mas você olha para a realidade e não parece que nada ruim vai acontecer. É só aquela sensação, aquele aperto no peito que às vezes vem quando a gente acorda. Aquele nó na garganta, às vezes aquela sensação de uma pressão aqui na garganta que a gente quer falar algo, mas parece que não sabe o que é que quer falar, né? Fica sem saber como expressar aquilo que está sentindo. Um medo do futuro, de como as coisas vão ser, de como você vai lidar com os desafios que estão por vir. Uma vontade de chorar sem motivo. Tá relacionado também a essa sensação de angústia, se eu quero chorar, mas eu não sei por que eu tô com essa vontade de chorar. Muitas vezes um pensamento negativo de incapacidade, do eu não vou dar conta, do isso é muito difícil para mim, ou eu não sou boa o suficiente. Ao mesmo tempo, uma culpa por ter tanta coisa para fazer e você não tá dando conta de todas as coisas que tem para fazer e parece estar super atrasada, uma sensação de autossabotagem, eu estou me sabotando, eu não estou dando conta da minha vida, e a alteração de humor, porque como a gente fica meio tensa, meio aflita ali, a gente não consegue
demonstrar bom humor. Então a gente tende a expressar isso nas relações de uma forma mais agressiva, né? Então essas são as sensações da angústia. Vocês que estão aí ao vivo, me contem. E quem tá vendo gravado também, conta aí nos comentários. Vocês já sentiram angústia alguma vez? Como foi para lidar com a angústia para vocês? Durante muito tempo, eu tive uma crença sobre as emoções, que era um pensamento que eu tinha como verdade, de que a angústia é aquela emoção que não tinha jeito. Era uma emoção que eu não tinha como dar conta, ela era assim, pronto. Eu pensava assim sobre as emoções, e que se a emoção ela me deixava com uma sensação estranha, eu tinha que fugir dela, eu tinha que evitar ela a todo custo. E a sensação era que eu não poderia dar conta da angústia. Eu não sei se vocês tiveram essa crença, já esse pensamento, mas eu tinha isso muito forte. Eu falava, cara, não tem jeito. A angústia é isso, ela sempre vai estar me pegando e eu não vou ter como dar conta dela, né? Vamos ver aqui o depoimento da Karina. Eu vou sair do emprego e a angústia toma conta de vez em quando, mesmo não estando satisfeita onde eu estou. Eu também já me peguei assim, no meu processo de transição, sabe, para psicóloga, sair da carreira que eu tinha anteriormente para virar psicóloga, que eu também era operadora de telemarketing, eu sabia que era um estilo de trabalho que não cabia mais na minha vida, que eu já tinha formação para sair dali, eu ainda assim sentia muita angústia. Porque querendo ou não, né, quando a gente está estruturada no emprego, a gente tem uma certa sensação de segurança. E quando a gente sai dele, vem essa sensação de perigo. Porque o nosso cérebro, ele tá adaptado para a gente lidar com situações perigosas, mas sempre associadas a um perigo mais selvagem. Então, às vezes, um boleto atrasado, a saída de um emprego, o fim de um relacionamento, dá a sensação, nosso cérebro ele entende assim como se tivesse um leão atrás da gente. Então, a gente vai ter respostas fisiológicas ali no nosso corpo para lutar ou fugir desse perigo. Só que como é uma situação que não tem um ser ali correndo atrás de você, a sensação é a mesma, mas e aí, né? Como que você resolve? Então, uma coisa que vai te ajudar muito nesse processo, que eu já vou até antecipar aqui como lidar com isso, é a escrita terapêutica. Começar a escrever sobre essa experiência. E pensar, e não é só escrever, tipo, escrever desenfreadamente, mas escrever de forma estratégica. Como assim, Manu? Decidi sair do emprego. Quais são os 10 motivos para mim ter saído desse emprego? Que me incentivam a sair desse emprego. Ok. Lista. Aí vamos supor que surja uma inquietação, sei lá, quais são os 10 motivos para me permanecer nesse emprego? E aí você vai fazer um balanço ali, né? E quais são as possibilidades de renda após esse emprego? O que eu vou fazer ao sair desse emprego? E aí, quanto mais repertório, mais informação você tiver dessa saída desse emprego, dessa mudança na sua vida, mais fácil fica lidar com as coisas. O problema é que a gente quer deixar tudo na mente e acha que ok. Só que a nossa mente ela é extremamente agitada, ela pensa em várias coisas ao mesmo tempo. A gente recebe um monte de informações ao mesmo tempo. E o nosso cérebro ele precisa de momentos de silêncio. Eu sempre ensino nos meus grupos, nos encontros que eu faço, a gente separar nas terapias também, quando eu faço terapias individuais, a pessoa separar um horário por semana, nem que seja 1 hora por semana, para ter uma reunião com ela mesma. Ela pensar quais são as minhas metas para minha vida. Eu estou próxima disso? Estou longe disso? Como eu posso me aproximar disso? O que eu estou fazendo hoje que me aproxima da realização dessa meta e o que eu estou fazendo que me afasta da realização dessa meta? É muito importante a gente pensar assim, ter essa clareza. Um ponto importante, assim, agora indo para uma questão mais profunda da angústia, que muitas vezes ela está relacionada com a nossa dificuldade de fazer as pazes com a nossa história. Eu já tive muitos momentos de angústia por me sentir inadequada. Sentir que o que eu estava vivendo não era para eu estar vivendo, era para mim estar vivendo outras coisas. Não era para mim estar vivendo aquilo que eu estava vivendo. E quanto mais a gente rejeita a nossa história, mais a gente rejeita o que a gente sente, a gente vai se rejeitando como pessoa. E conforme a gente vai se rejeitando como pessoa, a vida vai ficando sem sentido, vai ficando vazia, vai ficando... E aí a comparação ela vai ficando cada vez mais forte.
Eu vou começando a olhar para a vida do outro e parecendo que a vida do outro é mais interessante que a minha, que a vida do outro é mais legal que a minha. Só que a gente tem que entender que cada pessoa tem a sua história de vida. A gente não escolheu a família que ia nascer, os pais que ia ter, as dificuldades financeiras ou as dificuldades emocionais que a gente iria enfrentar ao longo da nossa história. A gente não escolheu viver a experiência, às vezes, de abuso que a gente viveu. A gente não escolheu viver a experiência de bullying ou de humilhação que a gente viveu lá atrás. Então, a gente precisa aprender a fazer as pazes com a nossa história. E não é uma coisa que é da noite para o dia. É um processo de cura emocional. É um processo de aceitação que ele é mais profundo. E ele é importante. Com o treinamento do clube, eu tenho tentado realizar esses questionamentos que você propõe. Já estou tentando organizar na mente e no papel. Isso é muito bom, Karina. E quanto mais você for se organizando, melhor você vai se sentindo emocionalmente. No começo, bem no meu começo da minha trajetória, eu precisava muito do papel e caneta para me organizar. Para me perceber meus pensamentos, porque era tão natural ser autocrítica, era tão natural rejeitar o que eu estava sentindo, que às vezes eu precisava parar, sentar e escrever. Não, eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso sobre mim. É um pensamento justo? E às vezes não precisava nem pensar. É um pensamento justo? Imediatamente eu já pensava, nossa, que coisa horrível eu estou pensando sobre mim. Eu jamais teria coragem de dizer isso para alguém, mas eu digo isso para mim mesma. Né? Então a gente vai sacando ali na escrita. Então, Manu, como que a gente pode encontrar aí um atalho para aceitar a nossa própria história? Através da prática de autocompaixão. O que é a autocompaixão? É a gente aprender a tratar a si mesma com a mesma gentileza que a gente trata os outros. E a autocompaixão, conforme a gente vai praticando, a gente vai aceitando a gente, aceitando as nossas histórias, a nossa história, né, os nossos desafios. E a gente vai aprendendo ali com a aceitação, com a autocompaixão, a aceitar a nossa história. Então, muitas vezes a angústia constante tem a ver com rejeitar o que a gente está vivendo. Mas uma insight, assim, claro, que vocês têm que ter processo de cura de vocês. Tudo que a gente rejeita, a gente não cura. Então, se você não gosta do seu corpo com sobrepeso e você não aprende a olhar para ele com compaixão, olhar para esse corpo e mostrar que esse sobrepeso está te ensinando algo sobre os seus hábitos, sobre o estilo de vida que você está vivendo, e você só olha para ele de forma de ataque, de autocrítica, você não vai conseguir colocar um plano de dieta. Você não vai conseguir praticar atividade física. Por quê? Porque você está rejeitando esse corpo. Você vê ele como inadequado. E aquilo que é aversivo pra gente, que é desconfortável, a gente vai evitar olhar. Então, aos poucos, com a prática de autocompaixão, a gente vai aprendendo a olhar para esse corpo com mais carinho. E a atividade física, a dieta, a mudança na alimentação, a educação alimentar, ela vem como uma atitude de amor pelo nosso corpo e não simplesmente como uma estratégia desenfreada para agradar os outros ou para ser aceita pelos outros. Porque se a gente associa a nossa mudança pessoal ao que a gente espera dos outros, a chance de frustração é muito grande. A Vicky aí, ó, transformando a nossa live internacional, direto da Espanha. A Vicky tem uma história com a autocompaixão, assim, muito significativa. Adoro compartilhar a história dela. Eu acho que a Vicky dá um livro incrível nessa questão de aceitação da história e mudança na vida através da autocompaixão. Outra coisa muito importante é a gente aprender a delegar. Porque muitas vezes a gente se sente angustiada pela sobrecarga. E se a gente está sobrecarregada, ou é porque a gente não está sabendo distribuir as tarefas na nossa agenda, ou se a gente convive com outras pessoas, a gente não está sabendo delegar as tarefas. É dois extremos. Se a gente trabalha em equipe, a gente não está sabendo delegar as tarefas para a equipe. Então, a angústia, às vezes, ela vem da sobrecarga. Por quê? Porque alimenta o pensamento de eu não dou conta. Manu, e a sobrecarga vem da onde? Do perfeccionismo. A ideia do que eu tenho que fazer, e vai colocando aquele monte de coisa na agenda diária, né? Porque a gente não pensa na agenda semanal, a gente pensa no dia. Hoje eu vou fazer 300 coisas. Sendo que não tem como fazer 300 coisas num dia.
Uma coisa que eu tenho aprendido sobre autocuidado e gerenciamento do tempo é que a gente tem que fazer isso aqui, ó, toda semana. A gente tem que fazer isso, se possível, todos os dias. Se a gente tira 5 minutos do dia só para listar as coisas urgentes e importantes que a gente tem que fazer no dia, já tira essa sobrecarga mental e essa sensação de incapacidade. Nossa, Manu, mas a minha lista deu 2 páginas. Imediatamente já veio o pensamento de eu não vou dar conta. Cara, distribui. Não vou dar conta, tá tudo bem não dar conta. Faz parte da vida não dar conta de tudo. Você não é um robô. É que a gente começa a ver as pessoas realizando as coisas e fazendo as coisas, a gente acha que a gente vai fazer igual, ou que a gente é do mesmo ritmo das pessoas. Só que às vezes a gente não olha para a história de vida do outro, porque às vezes o outro tem outras pessoas para delegar algumas tarefas que a gente tem que fazer. Quantas vezes eu me peguei me cobrando para fazer coisas, porque eu via as outras pessoas fazendo, e aí eu achava que eu ia dar conta. Só que aí eu ia ver, a pessoa tinha um batalhão de funcionário para ajudar ela a fazer N coisas que eu tinha que fazer sozinha. Então a gente tem que olhar para nossa história de vida e entender o que cabe na nossa vida, o que faz. E às vezes pode chegar um momento que você consiga ter uma realidade que aquela outra pessoa tem, mas esse não é o seu momento. E aceitar qual é o nosso momento é muito importante, porque a comparação vem exatamente dessa rejeição, de achar que a gente deveria estar vivendo outra coisa. Então, formas também de facilitar esse processo de praticar autocompaixão, de aceitar a nossa história e ter uma melhor relação com a gente mesma é a psicoterapia, né? Para quem não sabe como funciona uma psicoterapia, eu fiz uma live semana passada, tá no YouTube, gravada, sobre esse processo de psicoterapia. Depois vocês dão uma olhada. Vou fazer uma em breve sobre grupos terapêuticos. Vou fazer uma em breve sobre grupo terapêutico, porque também é um atalho. A Vicky, por exemplo, aprendeu sobre autocompaixão em grupos terapêuticos. Eu aprendi também, eu tive processos de cura emocional bem significativos em processos de grupos terapêuticos, que é o quê? Um grupo. Eu faço os meus agora, né? Mas antes eu participava de outras pessoas. E aí eu criei o meu pelo meu processo de cura que eu tive nos grupos, né? E o grupo terapêutico é um encontro online. Normalmente eu faço encontro de mulheres, onde a gente aprende práticas de autocompaixão e tem trocas sobre a nossa vida e cria conexões, né? Que é o que mais a gente sente falta, de criar conexões autênticas. Sim, eu tive um probleminha pela live, pelo YouTube, por isso que ela encerrou. E eu tô pensando seriamente em fazer as lives aqui e depois só jogar a gravação lá. Que eu acho que vai ser mais fácil do que pelo outro formato que eu tava utilizando. Eu não gostei muito. E eu sou muito autêntica. Se eu tô fazendo uma coisa, eu não tô me sentindo confortável com aquilo que eu tô fazendo, eu mudo. Eu não tenho essa coisa, mas eu já divulguei para as pessoas que ia ser no YouTube. Ok, eu divulgo agora que eu vou fazer no Instagram e salvo no YouTube. Oi, bom dia. É Maia, Mai, enfim, de onde você fala, né? Compartilha aí de onde você está. Então, pra gente delegar, a gente precisa aprender a se comunicar. Seja muito bem-vinda, né? Tem muito conteúdo aí para consumir, muita coisa que vai te ajudar no seu processo de cura emocional. Então a gente precisa aprender a se comunicar, né? Então a gente acha que, assim, às vezes, por conta da sensação de angústia, a gente vai delegar para o outro. Mas eu delego para as pessoas e ninguém me escuta. Mas delega como? No berro, no grito, na exigência. E a gente não consegue as coisas assim. Não adianta. A gente pode até conseguir uma vez ou outra, mas a gente não consegue treinar uma pessoa para desenvolver um novo hábito ou um novo hábito de ajudar a gente através dessa mentalidade, desse comportamento. Então a gente precisa mudar essa visão das coisas e aprender a lidar com a nossa raiva. Vai ter mais lives sobre esse tema. De Guarulhos, já gostei da ideia do grupo. Sim, a gente vai para a 6ª turma agora em outubro. E vai ser bem legal. E aí, indo para os tópicos do que fazer para lidar com a angústia, tá? Isso aqui eu vou mandar depois no nosso grupo VIP lá no WhatsApp. Para quem não tá no nosso grupo VIP ainda, tem um link na bio lá, grupo VIP da Manu. E aí vocês entram na bio depois que terminar a live. Vocês entram no grupo e que aí eu vou mandar o mapa mental dessa live. E aí vocês vão ter todas as informações. Não engolir o choro é o primeiro ponto muito importante. Tá? Acho que eu considero assim um passo importante de cura emocional a gente aprender a chorar e aceitar que a gente chora.
tá? Porque muitas vezes a gente vai para automutilação ou vai para outros comportamentos autodestrutivos porque a gente fica engolindo as emoções e não se permite expressar. Gente, chorar é uma bênção, não é uma coisa ruim. Através do choro a gente consegue expressar aquilo que a gente não consegue expressar em palavras, sabe? E muitas vezes a gente engoliu a bendita da frase engole o choro e a gente segue na vida adulta engolindo o choro e carregando uma mochila emocional desnecessária, que a gente não precisa estar carregando, né? Deixa eu ver aqui o comentário. Eu amo os grupos, me sinto muito à vontade e melhor. Percebo que não sou a única passando por perrengues. Exatamente. Eu tive muito fortalecimento emocional nos grupos para compartilhar coisas. Eu sempre tive muita vergonha de falar das minhas emoções. Eu era aquela pessoa assim que o perfeccionismo ele era a minha principal estratégia. Então, se eu ia ser psicóloga, eu tinha que ser uma pessoa assim, equilibrada, raiva, não sinto, sabe? E eu tentava fingir que não tinha essas coisas, só que eu tinha, cara, e tinha muito. E aí fica feio, porque a gente não consegue sustentar essa falsa imagem do perfeito, daquele que não expressa. E participar desses grupos foi libertador para mim, para poder expressar tanto sentimentos positivos quanto sentimentos negativos. Que nem eu tava falando do choro. Quem não chora de tristeza não vai se permitir também chorar de alegria. Quem não se permite sentir as emoções e entender o que está acontecendo com si mesmo, não consegue curtir os momentos de alegria e nem de felicidade. Assim, é certeiro. Se você não chora por tristeza, você também não vai chorar por alegria. Porque você não vai se permitir viver a experiência. Você não vai se permitir se entregar para aquela emoção. Karina, eu preciso aprender a delegar de forma mais leve. Ou eu explodo quando já estou no limite, ou eu fico de bico quando faço tudo só. Eu decidi colocar nesse grupo terapêutico de agora um encontro sobre comunicação amorosa, que é uma comunicação baseada no treino de compaixão. Quem treina mais são os budistas, né? Ela está muito ligada à filosofia budista, mas ela também é terapêutica. E eu aprendi bastante coisa sobre a comunicação amorosa que eu não sabia. Eu melhorei até a minha comunicação, porque são coisinhas tão simples de aplicar no dia a dia que às vezes a gente não sabe e acaba sendo agressiva por não saber se expressar. Todos os dias sinto angústia quando o dia está amanhecendo. Eu sentia também quando acordo. E alguns pacientes meus também têm quando acorda, mas todo mundo que eu já ouvi até hoje, tá? As pessoas que eu já ouvi até hoje, que tem angústia quando acorda, tá relacionada a uma sensação de sobrecarga ou uma sensação de incapacidade. Tipo, tem muita coisa pra me fazer ou eu não tô dando conta da minha vida. Eu acho importante você observar isso aí. Qual que é a área da vida que tá ali te incomodando? A próxima live, ou que tá precisando de uma melhora, tá precisando de uma reformulação, eu vou fazer uma live quinta-feira, às 10 horas da manhã, como finalizar ciclos e recomeçar um ciclo. Porque às vezes essa angústia que a gente tá sentindo é porque tá na hora de fazer uma faxina na vida, fazer algumas mudanças. Antes eu morria de medo dessas angústias, dessa sensação de eu preciso mudar algo na minha vida, porque eu morria de medo. Ela vem finalizar ciclo, não acredito. Por quê? Porque mudar na vida não é uma tarefa fácil. Né? Porque mudar na vida muitas vezes exige tomar decisões difíceis. É finalizar relacionamentos com pessoas que não estão... E às vezes, quando eu falo finalizar relacionamentos, nem sempre são relacionamentos amorosos. Às vezes são amizades que não estão sendo produtivas pra gente. Estão sendo amizades que estão levando a gente para um lugar emocional de muito sofrimento. Às vezes é finalizar com um trabalho, que nem a Karina tá fazendo. A gente tá percebendo que a gente tá entregando mais pro trabalho do que a gente tá recebendo. A gente tá adoecendo emocionalmente nesse trabalho. Então, sempre que a gente sente essa angústia, ela tá ali chamando para alguma coisa, para algum movimento, né? Por isso que eu falo que tem a questão da aceitação da própria história de vida. Eu estou saindo de um relacionamento abusivo. Sinta-se acolhida pela gente. Isso é uma pauta aqui muito comum nas nossas lives, nos nossos encontros, nos directs. Porque é complicado essa questão de sair de um relacionamento abusivo, porque a gente tem várias interpretações sobre essa relação, vem vários sentimentos ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que vem uma certeza que a gente tem que sair daquele relacionamento, vem uma dúvida do lidar com o novo, com a sensação um pouco de solidão, enfim, em alguns momentos aquelas migalhas que a gente recebe parece um banquete.
enfim. Mas é muito importante, mais importante do que tomar a decisão é sustentar a decisão de mudança. Então, aquilo que eu falei pra Karina no começo, de listar os 10 motivos para sair do trabalho, listar os 10 motivos para ter saído desse relacionamento. Que isso ajuda muito a gente não voltar quando o relacionamento ele é abusivo. Quando a gente se sente violentada, agredida ou até humilhada. A Jordana também é nova por aqui, né? Não me lembro do seu nome. Obrigada, penso que tenho que deixar as minhas filhas em casa para ir trabalhar. Queria muito acompanhar o crescimento delas. Pensa que esse é um desafio para você agora. Eu quero voltar a trabalhar, mas quero acompanhar o crescimento das minhas filhas. Pensa se existe um caminho do meio. Se existe um caminho entre ir trabalhar fora todos os dias e acompanhar o crescimento das suas filhas. Realmente não é uma decisão simples. Não é uma angústia qualquer. Não é uma preocupação à toa. Cara, criar crianças hoje exige, não só hoje, né? Mas eu acho que hoje exige um pouco mais pelo acesso à informação muito rápida. Então, é muito importante essa preocupação, sim, com a criação dos filhos, principalmente das filhas, porque a gente sabe que eu estava observando uma conversa em família outro dia, né? Sobre ter menino ou ter menina. E aí, alguns familiares falavam, eu acho o menino mais fácil. Eu tava ouvindo uma conversa, assim, né? Eu só ali ouvi. Eu acho menino mais fácil, porque menino a gente só tem preocupação com o menino depois dos 15 anos, quando começa a sair de casa, as amizades, tal. Aí começa uma preocupação maior. Mas menina, desde o nascimento a gente tá preocupada. É com a questão de com quem vai ficar, como que vai ser esse cuidado, o que ela vai ouvir das pessoas, como as pessoas vão tratar o corpo dela. E realmente é um fato, criar meninas acaba sendo mais desafiador, porque se você vai pegar um cuidador para cuidar dessas meninas, você tem que saber muito bem com quem você tá deixando, né? Porque a gente sabe muito bem que hoje não, sempre foi assim, né? O abusador, ele não é aquela pessoa que arromba a porta e invade a sua casa. É uma pessoa que senta no banco das visitas, toma na xícara da visita, toma café na xícara da visita, né? Ou às vezes até um membro da família. Então, realmente, na criação de meninas, a gente acaba tendo que ter esse cuidado. Então, é muito importante você entender que é realmente um dilema, é uma decisão muito séria, e que existem meios, e que você é capaz de encontrar a melhor solução possível, e que você vai errar em algum momento, mas faz parte da vida a gente errar, entende? Eu acho que o problema que às vezes a gente tem para lidar com os nossos problemas ou os nossos dilemas na vida é que, por exemplo, para fazer um trabalho da escola sobre o descobrimento do Brasil, a gente pegava uma cartolina, colocava umas purpurina e uns pompom de papel crepom e se dedicava e ficava horas ali criando algo. Só que para nossa vida a gente quer resolver num pensamento ali automático, rápido, e não às vezes de sentar, pensar em possibilidade, ver lives, ler livros de pessoas que trabalham fora e cuidam dos filhos, qual foram as estratégias que essas pessoas utilizaram, é buscar informação. E o que Manu, eu tenho dificuldade com leitura, eu não sou uma leitora voraz ainda, não tenho vínculo com livro. Vai para as lives, que nem essa live aqui, dá um livro. Dá um livro, se eu for escrever, dá um livro de todo o conteúdo que eu tô ensinando para vocês. Mas é uma forma didática, é uma forma simples de trazer. Toda vez que eu trago um conteúdo, eu já li livro antes. E eu tenho que sintetizar, criar um mapa mental. Então entra no grupo, depois que sair da live aqui, clica no link da bio e entra no meu grupo de WhatsApp, que eu vou compartilhar um mapa mental lá depois. Tô me sentindo mais leve e acolhida por mim. Isso é bem importante no processo de fim de relacionamento. Já passei por esses medos, mas tô mais confiante que coisas boas estão por vir. E é assim, né, que eu sempre converso com a Vicky, principalmente. A Vicky, a gente troca muita figurinha nesse pensamento de que decisões difíceis tornam a nossa vida mais fáceis. E decisões fáceis tornam a nossa vida mais difícil. Então tem decisão que é muito difícil de tomar, mas depois que a gente toma, facilita alguns caminhos. Eu tenho histórias de pacientes, assim, que ao finalizar um relacionamento, estava trancada ali até um processo seletivo de trabalho. Depois que finalizou o relacionamento, começou a abrir as portas da vida profissional e tudo mais. Ela começou a pensar em mais práticas de autocuidado, porque a solteirice não é uma fase de desamparo, uma fase de abandono, uma fase de solidão. A solteirice é uma fase da gente investir no relacionamento com a gente mesma. A gente se tornar a melhor solteira que a gente pode ser. E muitas vezes, quando a gente pensa se tornar a solteira que eu posso ser, a gente pensa o quê? Farra, curtição.
E nem sempre é isso. Às vezes é investir em autocuidado, é participar de grupo de mulheres, é aprender a ter novos hobbies, é conhecer pessoas novas, é ter mais clareza sobre qual novo relacionamento você quer viver, que história de vida você quer construir. Ela pode pesquisar opções de home office, também é possível, né? Mas aí depende também da idade que as crianças estão, mas é muito possível. Então, existem N possibilidades. Eu não quero que você limite a tua visão, eu quero que você expanda. Porque o pensamento de escassez, eu vou falar mais disso. Como eu vou falando com vocês, eu vou tendo ideias de live. Então, o pensamento de escassez, eu vou falar dele semana que vem. O pensamento de escassez, ele faz a gente focar no que tá faltando, no que não tem, no que não é possível. E a gente esquece das possibilidades. Então, a gente tem que ter um pensamento de potencialidade. E eu tô aqui no primeiro tópico, bora, pra mim andar, senão a gente vai ficar aqui o dia todinho. Exercício de respiração ajuda bastante. Eu vou compartilhar também com vocês melhor. Eu vou fazer uma live só sobre exercício de respiração, tá? Mas o que é o exercício de respiração? Quando a gente fica ansiosa, angustiada, o nosso corpo ele se prepara para lutar ou fugir. Então ele vai tensionar todos os nossos músculos. E a nossa respiração ela fica mais superficial. É aquela respiração que enche o peito. Sabe aquela respiração de adrenalina da correria? Sendo que a respiração que relaxa a nossa musculatura é a respiração diafragmática, que a gente fala, né? Que é a respiração de bebê, que é ela que estufa a barriga, murcha a barriga, estufa a barriga, murcha a barriga. Então, é essa respiração que a gente foca no nosso abdômen aqui. Então, o exercício de respiração nada mais não precisa pausar. Ou coisa que me irritava é que achar que tinha que pausar a respiração. Tipo, inspira em 3, solta em... Eu me perdia nos números. Então, o primeiro passo é só você se concentrar na sua respiração. Tô tensa, tô angustiada, peraí. Pisa no chão, põe os 2 pés no chão, puxa o ar, solta o ar e só vai observando a sua respiração. Aí depois você começa a se concentrar no seu abdômen. De estufar o abdômen, murchar o abdômen, estufar o abdômen, murchar... E aí vai indo, entendeu? E aí vai fluindo. E aí conforme você vai praticando esse exercício de respiração, você vai se sentindo menos tensa. Ele é inclusive o primeiro treino que a gente faz em psicoterapia para ajudar a pessoa a lidar com o estresse. Tá? Então ele ajuda muito a redução da produção de adrenalina ali, para você se sentir mais calma, mais relaxada. Conversar com uma amiga, tá? Então por isso que é muito importante que a gente tenha amigos íntimos, que são pouquíssimos, cabe numa palma de uma mão, e quando a gente está muito angustiada, muito preocupada com alguma coisa, a gente possa expressar esse sentimento, poder falar, olha, eu estou com vergonha, olha, eu estou angustiada, olha, eu estou preocupada nesse meu processo de saída do emprego, olha, eu estou preocupada em como que eu vou lidar com esse fato de querer voltar a trabalhar e ao mesmo tempo cuidar das minhas filhas. E conforme a gente vai conversando com pessoas, a gente vai tendo ideia, que a gente conversou aqui, a gente expressou os sentimentos e as sensações aqui, e a gente foi tendo ideias juntas, né? Então é muito importante trocar com uma amiga de confiança. Não ter vergonha do que a gente sente. Isso é um ponto muito importante para lidar com a angústia, porque se você rejeita o que você sente, você vai rejeitar quem você é em questão de segundos. Eu não deveria estar sentindo isso. Alguma coisa está errada comigo por eu estar sentindo isso. Eu tenho algum problema por estar sentindo isso. Eu não presto por estar sentindo isso. E é muito rápido. A gente começa rejeitando o que está sentindo e depois a gente está rejeitando a si mesma, né? Descansar. É muito importante. Então, você tá percebendo que você tá sobrecarregada? Tira uma pausa e descansa. Porque a vida, ela é curta pra gente tá super exausta, focando em várias coisas ao mesmo tempo. Vou beber água, tá? Senão eu começo a me atropelar nas palavras, é que eu sei que eu tô... A garganta seca, eu preciso beber água. Então, descansar é muito importante. E descansar é um ato de coragem, porque a gente entende que produtiva é aquela pessoa que tá sempre preocupada, que tá fazendo sempre tudo ao mesmo tempo, né? Tirar tempo para lazer e hobby. A maioria das pessoas, quando eu pergunto, chega na terapia com estresse ou ansiedade, eu pergunto, qual é seu hobby? Qual é seu lazer preferido? A pessoa não sabe nem responder. Lazer, hobby? Às vezes eu vou no shopping tomar um milkshake. Tá, mas e você tem algum hobby? Você gosta de ler? Tem alguma música que você gosta de ir pra shows? Você tem alguma dança que você se identifica? Você tem algum filme que você se identifica? Você tem... Qual é teu hábito que se recarrega as tuas energias? Pra gente, tem outras pessoas que são práticas espirituais. Pra outros, sabe? Cada pessoa vai ter ali a tua afinidade. E é importante ter clareza dessa afinidade. Ter tempo de hobby, de lazer. E iniciar um processo de cura emocional aí pra lidar com essas demandas mais
profundas, como a dificuldade de lidar com a própria história. E para fechar, delegar tarefas, certo? Gente, de todas as lives que eu fiz desses últimos dias, essa foi uma das mais gostosas e eu percebi que tem a ver com a minha afinidade com a plataforma. Olha que interessante. A gente tem que ir se percebendo conforme a gente faz as coisas e percebendo como a gente se sente bem conforme tá fazendo aquilo, sabe? É bem importante. Então, escutem também a intuição de vocês. Conforme a gente vai reduzindo a angústia, a ansiedade, a gente vai conseguindo ouvir a nossa intuição com mais leveza. Aquele pensamento ali que fala, olha, talvez tal coisa você se sinta mais confortável, talvez tal decisão seja melhor para esse momento, tá? E aí eu quero saber de vocês aí no chat, qual foi a mensagem que ficou dessa live, o que foi mais marcante para vocês. O meu grupo terapêutico, eu vou abrir novas vagas em outubro, tá? Assim que começar as inscrições, eu vou avisar vocês nos stories. O grupo, ele costuma ter poucas vagas, porque é um grupo mais seleto, né? Pra gente poder compartilhar nossas individualidades, as nossas vulnerabilidades. Então, a gente vai trocando sobre isso ao longo do mês de outubro. Eu vou divulgando com vocês os temas dos encontros, o valor, as possibilidades de parcelamento e tudo mais, tá bom? Hoje foi uma troca muito legal. E como eu gosto de finalizar a live com uma mensagem de acolhimento emocional, eu vou, enquanto vocês vão digitando aí, eu vou fazer esse desfecho. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que a vida, ela é desconforto. Nunca foi dito que a vida seria confortável. Mas em algum momento a gente criou essa crença, essa ideia de que a vida seria confortável, de que a vida poderia ser mais fácil, mas a vida ela é como é. E quanto mais rígido é o nosso pensamento, quanto mais perfeccionista é o nosso pensamento do tipo, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, tem que dar certo desse jeito, quanto mais rígido a gente é, mais adoecido emocionalmente a gente fica. Porque a vida, ela exige resiliência e flexibilidade. E eu quero que vocês tenham consciência do potencial de vocês. Não existe idade para criar um novo projeto. Não existe idade para viver um relacionamento. Não existe idade para se realizar na vida. Enquanto se estiver vivo, é possível viver coisas. A única coisa que a gente não tem solução é a morte. Morreu, morreu. Mas enquanto a gente está vivo, existe muita perspectiva de mudança e de crescimento. Certo? Deixa eu ver os comentários de vocês. Já tentei esse home office, não tive sucesso, só golpes, tomam cuidado. É importante buscar vagas de home office em empresas mesmo, vinculadas. Tem empresas tipo multinacional que só contratam funcionários para home office. Bom dia, Jane, muito bom ter você aqui. 3 meninas, 16, 11 e 4 anos. Olha, são idades legais, Jordana, dá pra pensar numa boa estratégia aí. Já são crianças maiorzinhas, então é mais fácil de pensar numa estratégia. Sam, seja bem-vinda. Ai, já tem um grupo de amigas aqui. Compartilhem essa live no grupo de amigas de vocês, ela vai ficar salva no YouTube. Eu já trabalho, vai ser ótimo, que legal. Fala sobre autoconfiança, autocobrança, vou falar, pode deixar. Tenho dificuldade. Vamos fazer uma live então só sobre lazer. Soraya, seja bem-vinda. Eu quero participar do grupo, seja muito bem-vinda. Em breve a gente abre inscrições pra gente se ouvir mais, gostei muito. O que eu entendi é que a angústia é um sinal de que a forma como estamos vivendo em alguma área da nossa vida precisa de ajuste. Exato. Eu preciso, sempre que uma emoção vem, ela vem para sinalizar algo. E a angústia não é diferente. Ela está sinalizando ali que eu tô com uma sensação de incapacidade em relação a algo. Então eu preciso olhar. Então é isso, gente. Um beijo. Foi incrível esse encontro com vocês. Quinta-feira, 10 horas, a gente tá aqui de novo, tá? E a gente vai falar sobre como finalizar ciclos e como viver um recomeço. Vai ser uma live bem legal. Eu gosto muito desse tema porque eu tinha muito medo antes. Tanto de finalizar ciclos quanto de começar novos. Gente do céu, já tive tanto cagaço com isso, tanto. Vocês não têm ideia. Mas eu imagino que vocês também têm histórias muito parecidas, assim, que a gente foge do novo, a gente morre de medo, né?
Então é isso. Beijos e até semana que vem. Em breve essa live vai estar no YouTube, tá? E aí não deixem de entrar no grupo VIP, lá no link da bio. Entra lá no grupo VIP do WhatsApp, que eu vou compartilhar com vocês o mapa mental da aula de hoje e sempre vou compartilhando atividades de autoconhecimento também. Beijos!